Olá pessoal, saudações! No vídeo de hoje o nosso tema é punção venosa. Vou apresentar a você aqui 5 dicas que vão salvar a sua vida na hora de fazer a sua punção venosa. Para você que já é inscrito aqui no canal, sabe que eu tenho diversos vídeos sobre punção venosa. Eu tenho vídeo da técnica da punção venosa, mostrando o passo a passo. Eu tenho vídeo de punção venosa de veia difícil. Eu tenho vídeo de punção da veia bailarina, dentre outros vídeos, fixação de acesso venoso e muito mais. O objetivo desse vídeo de hoje aqui é te apresentar 5 dicas que vão direcionar para que você tenha sucesso na hora de realizar a punção venosa. Muitos estudantes, durante seu estágio, e profissionais relatam que têm dificuldade na hora de fazer o procedimento de punção venosa. E hoje é exatamente isso que eu vou trazer para você aqui ter mais confiança e segurança na hora de realizar a sua punção venosa. Deixa eu só te fazer um convite. Você já me segue no Instagram? Se você ainda não segue, @Professor Emerson Marques. Também posto conteúdos lá no TikTok. Também, @Professor Emerson Marques. E se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo. Tem muitos conteúdos aqui. Sinais vitais, como aferir pressão arterial, como verificar o pulso, conteúdos de punção venosa, passagem de sonda nasogástrica, conteúdos de cálculos de medicamentos. Tem muito conteúdo aqui que vai te ajudar. Então se inscreva e ative o sininho de notificação. E outra coisa, não deixe de dar aquele likezinho, porque esse likezinho incentiva muito o nosso trabalho. Qualquer dúvida que você tiver, coloque aqui nos comentários, que é um espaço para a gente interagir. Eu vou interagir com você, os colegas também que são seguidores aqui, são inscritos no canal, também vão interagir, e aí a enfermagem fica mais fortalecida. Maravilha? Combinado? E também não deixe de encaminhar esse vídeo aqui para aquele seu colega que precisa dessas dicas para ter mais segurança na hora de realizar uma punção venosa. Ok? Vamos agora para o nosso conteúdo? Vou começar direto falando para você da primeira dica. A primeira dica é a seguinte: você precisa ter o conhecimento de anatomia. Então, se você vai realizar uma punção venosa, suponhamos que a punção venosa será no membro superior do seu paciente. Então, você precisa entender que no braço, que é essa região aqui, nós temos a veia cefálica, que passa exatamente nessa região, certo? E ela se estende para a direção aqui da fossa antecubital. E aí na fossa antecubital, nós temos pelo menos 3 veias, que é a própria veia cefálica, a veia mediana e a veia basílica, que é uma outra veia que atravessa aqui. Depois essas veias se dirigem para a região anterior do antebraço, que é essa parte aqui, ó. A veia cefálica continua por essa parte lateral aqui do antebraço, ok? E também nós temos aqui embaixo, nessa parte posterior do braço, uma veia também, que é a continuação dessa própria veia basílica que se ramifica durante essa parte aqui. Então algumas pessoas vão apresentar uma veia bem calibrosa nessa parte aqui. Depois temos as veias, continua a veia cefálica nessa região do punho aqui. O anestesista gosta muito de puncionar essa veia, tá? Por fim, na região do dorso da mão, que nós temos as veias do arco dorsal aqui da mão. Ok? Então isso é anatomia e você precisa estudar, ok? Estudando, conhecendo a anatomia, você sabe onde você vai introduzir aí a sua agulha, o seu catéter, enfim, depende do material que você vai fazer. Aliás, depende do material que você vai utilizar para fazer essa punção. Então, conhecimento de anatomia é a nossa primeira dica. A segunda dica é uma dica que muitas pessoas
não se atentam na hora de fazer o procedimento da punção venosa, que é o posicionamento do membro na hora de fazer a punção. É mega importante posicionar o membro corretamente. Então vejam bem, a punção venosa nós podemos fazer com o paciente deitado no leito ou sentado em uma cadeira ou uma poltrona. Normalmente utilizamos uma braçadeira para apoiar o membro do nosso paciente. Aí é que vem a questão do posicionamento. O posicionamento do membro deve estar mais baixo do que a linha do coração. Lembre-se que é o coração que bombeia esse sangue para mandar para toda a circulação. Então, se o membro que você for fazer essa punção estiver abaixo do nível do coração, a tendência é que essa veia ficará mais dilatada, ela terá um calibre maior e isso vai facilitar a sua punção. Eu já vi, né, e durante os meus estágios também, muitas vezes o aluno está lá preocupado, ansioso, tenso, porque vai realizar o procedimento, e aí ele deixa o membro mais alto que o nível do coração. O que acontece com isso? A veia, ela tende a ficar menos calibrosa, ela não tem volume. E aí, por mais que ele conheça a anatomia, ele não vai conseguir palpar essa veia para fazer a punção. Então, lembre-se bem, membro mais baixo do que o nível do coração. Então, voltando aqui, ó, com a nossa modelo, que cedeu o braço, lembram que eu falei, ó, se a gente deixa mais alto que o nível do coração, essa veinha aqui, ó, então aumenta o retorno venoso e a veinha, ela não faz volume. Olha como ela diminuiu aqui, ela murchou, ó. Tá vendo? Já quando a gente deixa mais baixo que o nível do corpo, consequentemente, olha como a veia já se dilatou. Já se o paciente estiver deitado, fica mais fácil, tá? O paciente vai ficar com o braço ao longo do corpo e, consequentemente, ele estará mais abaixo do que o nível do coração. Então imagine seu paciente deitado no leito, tá? Você pode baixar um pouco essa cabeceira e ele fica com o membro um pouco mais baixo do que o nível do coração. Aqueles pacientes que você encontra mais dificuldade para palpar, visualizar essa veia, você pode deixar o braço dele até para fora do leito, pendurado. Deixe ele pendurado um tempo antes de você fazer a punção, que as veias vão se encher mais, vai diminuir esse retorno venoso e ela vai se dilatar mais. Então, quando você deixa o membro abaixo do nível do coração, nesse caso na cama, aquele paciente que tem mais dificuldade, deixa o braço mais pendurado, a veia ficará mais calibrosa e vai facilitar para você fazer a sua punção, tá bom? Então essa foi a segunda dica, que foi em relação ao posicionamento do membro. Então nunca acima do nível do coração. Combinado? A terceira dica está relacionada ao uso do garrote. Para que serve o garrote? Produção, pode pegar o garrote aqui, por favor? Tá aqui. Muito obrigado, produção. Eu tenho aqui um modelo de garrote, mas nós temos diversos tipos e modelos de garrote. Inclusive aqui no canal, eu fiz um vídeo com alguns modelos de garrote. Eu vou deixar o link aqui, tá bom? De um card, é só você clicar e ver aí, conhecer alguns modelos de garrotes, tá? Então tem esse modelo aqui, tem aquele que é uma borrachinha de látex, eu conheço como tripa de mico, na época que eu era criança, que a gente brincava com estilingue, né, para treinar a mira, colocava uma lata lá com estilingue, puf, jogava pedra, mamonas, tá? A gente brincava muito com aquela tripa de mico, que nada mais é do que aquela borrachinha de látex, tá bom? Lembrando que ela tem que ter um tamanho adequado, não adianta eu ter uma borrachinha de látex desse tamanho aqui, que na hora que eu colocar na circunferência do braço do meu paciente, vai ficar muito apertado, e aí você não vai conseguir palpar essa veia, tá? E tem outros modelos, tem um modelo descartável também bastante interessante. Agora, você precisa entender para que serve o garrote. Então, o garrote serve para você causar uma vasodilatação, para você dilatar a veia para poder fazer essa punção. Então entenda o seguinte, quando você coloca o garrote, tá?
no membro lá do seu paciente, deixa eu pôr aqui no meu mesmo para mostrar para você, tá? Então tá aqui, ó. Quando você coloca o garrote no membro do paciente, você vai fazer um aperto, ok? Independente do modelo do garrote. Você vai apertar. Agora, o garrote, ele deve ter uma pressão de aperto suficiente para não causar o bloqueio da artéria. Então entendam o seguinte, a artéria ela está mais profunda e é ela que leva o sangue para as regiões do corpo, para todos os órgãos e tecidos. As veias ficam mais superficiais. Veja aí se você consegue ver essa veia aqui, ó. Dá uma olhadinha. Então o que acontece? Se eu aperto demais esse garrote aqui, ele bloqueia a circulação na minha artéria. Consequentemente, o sangue não vai chegar na veia para ter o retorno. E aí ele não vai causar vasodilatação. Você não vai conseguir nem palpar e muito menos visualizar essa veia, por mais que você conheça a anatomia, tá bom? Da mesma forma, se você deixar o garrote muito frouxo, deixa eu soltar aqui. Se você deixar o garrote muito frouxo, ele também não tem pressão suficiente para causar a vasodilatação. Quer ver? Eu vou mostrar aqui com a nossa modelo. Por favor, modelo. Vamos lá. Então a veia, ela já apresentou uma vasodilatação, tá? Ó, só pelo fato do membro estar mais baixo que o nível do coração. Em relação ao garrote, então eu vou colocar o garrote aqui, ó, para vocês observarem, ó. Coloquei o garrote, não apliquei uma pressão muito forte, tá? E aí as veias todas se dilatam, tá vendo aqui, ó, veia cefálica e as veias do arco da mão, certo? A gente pede para o nosso paciente abrir e fechar a mão, pronto, fechou a mão, tá ok. Olha a veia aqui, ó, bem dilatada, tá vendo, ó? Ah, professor, mas nem todo paciente é assim, porque às vezes o pessoal vem aqui na página e comenta sobre isso. Esse vídeo aqui é um vídeo educativo, ok? Então pense aquele seu paciente que tem a veia mais difícil. Essas manobras que eu estou passando para você aqui, essas 5 dicas, são as dicas que vão facilitar a sua vida, tá bom? Lembrando também, olha, eu já ia me esquecendo, ainda em relação ao garrote, o garrote deve ficar, seu paciente abre e fecha a mão, aproximadamente aqui, ó, de 5 a 10 centímetros acima do local de onde você vai puncionar. Então, olha que veia maravilhosa aqui, que veia cefálica, ok? Então, aqui, em relação à fixação da pele, tá? Então, a 4ª dica é a fixação da pele, olha só. Abaixo do local da punção, você vai esticar a pele. E aí a veia ela se fixa, tá bom? Ó, tá vendo que ela não corre nem para um lado nem para o outro? Então isso acontece muito com a veia bailarina, ok? E já emendando aqui na nossa 5ª dica, tá? Ó, então a 4ª foi a fixação. A 5ª dica está relacionada em relação ao ângulo e a direção da agulha. A agulha deve ficar na direção da veia, ok? E o ângulo, ele vai variar aí, ó, em torno de 30, 20 e às vezes um ângulo de até 10 graus, tá? Isso vai depender muito da região que você vai fazer essa punção, ok? Vou soltar o garrote aqui agora, no braço da nossa modelo, aliás, que já tá ficando até cianótica a mãozinha dela, tá vendo? Sabem o que é cianose? Cianose é coloração arroxeada da pele, ok? Então, fixação da pele. Maravilha? E depois a direção e o ângulo da agulha. Lembre também que o comprimento do seu catéter deve ser levado em consideração da região em que se encontra o garrote. Ó, claro, esse gelco aqui é um gelco 14, tá? Eu não puncionaria a nossa paciente aqui com esse gelco, ok? Ele é utilizado para emergências, hemorragia, choque, tá? Então tem um objetivo ideal. Mas reparem que é um catéter longo, né? Então, se eu vou puncionar com um catéter
longo desse aqui, então a agulha ela tem que entrar aqui, ó. Não adianta eu vir puncionar aqui. Olha o comprimento do catéter. Se eu punciono aqui, olha só, eu não vou conseguir fazer a punção, tá? Então pense sempre no comprimento do catéter. Ângulo e direção. Então o ângulo aí, ó, menor que 30 graus, ele pode chegar até 10, tá bom? 10 graus. E aí você vai introduzir esse catéter, essa agulha na direção da veia, tá bom? Então não pode ser muito angulado, que você atravessa ela aqui, e também você não pode entrar com a agulha ao lado da veia, tá? Que aí você não consegue puncionar essa veia, ok? Então, repassando as 5 dicas: conhecimento de anatomia, posicionamento do membro, garroteamento, fixação da pele, direção e ângulo da agulha, ok? Coloca isso como um checklist dos passos que você deve seguir, que isso vai facilitar muito na hora de fazer a sua punção venosa. Agora coloca uma coisa em mente também, tá bom? Para você ter confiança e segurança para realizar esse procedimento, você precisa ter todos esses passos, ok? E a sua prática, quanto mais você vai fazendo, mais você vai ganhando habilidade. Muita calma na hora de fazer a punção e também não se frustre se você não conseguir puncionar na primeira. Eu já errei punção venosa, inclusive eu já errei mais de uma vez, inclusive para passar a vez para um colega meu. Às vezes eu posso não estar num momento bom para fazer essa punção venosa, ok? Não quer dizer que você não tenha competência. Maravilha? Deixe o seu comentário aqui. Deixe o seu comentário. E essas 5 dicas aí vão te ajudar? Você tem mais alguma dica? Pode colocar aqui também. Vamos compartilhar. Aqui é um canal de conhecimento e informação. Maravilha? Muito obrigado pela sua companhia aqui no canal. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço. Saudações!